Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a aula 5, a gente vai falar um pouquinho sobre as projeções ortogonais. Vamos lá? Bom, o que acontece, pessoal? As formas de um objeto, ele é representado sempre em perspectiva isométrica, né? E aí ele representa, ou seja, não representa as verdadeiras grandezas, né? Apesar de conservar bem a forma do objeto, as proporções, né? De comprimento, largura e altura, tá? Mas acabam tendo sempre uma distorção, sempre uma deformação, vamos dizer assim. Bom, o que acontece, né? Ela não mostra claramente os detalhes, né, da peça, do objeto que se vai projetar. Bom, e por conta disso, pessoal, nas indústrias, né, o pessoal costuma utilizar um outro tipo de desenho, que a gente chama de representação em projeção ortográfica, que é o que a gente vai estar vendo aqui hoje, projeção ortogonal, ok? Bom, o que a gente precisa conhecer antes de mais nada? Precisa conhecer sobre o modelo, o observador e o plano de projeção. Bom, o que acontece? Para entender um pouquinho melhor, a gente vai falar sobre cada um deles, sobre o modelo, sobre o observador, sobre o plano de projeção. O modelo, o que seria, pessoal? O modelo é sempre aquela peça que você estará analisando para poder fazer o desenho, fazer uma cópia, né, para poder fazer a sua demonstração. É sempre um objeto, tá? Ou uma máquina, enfim, é aquilo que você está olhando para poder desenhar, tem como base. Aqui tem um desenho que mostra, né, alguns objetos. Estou olhando uma caixa, estou olhando aqui, né, um bancal. Então esse é o nosso modelo, tá? Enfim. E o nosso observador? Tá? Bom, observador é a pessoa que vê, que analisa o modelo, no caso vocês técnicos, né, quem vai estar observando a peça para poder desenhar, tá? Então, o que acontece, né? As ilustrações, né, mostram que o observador pode olhar a peça sempre de algumas formas, de frente, de cima e de lado, né? Na verdade, isso é o padrão que a gente utiliza, olhar de frente, olhar de cima e olhar de lado. Olha só o observador, ele está olhando a peça de frente, a peça de cima e a peça de lado, né? E veja aqui no pensamento dele que ele consegue enxergar somente os espelhos, aquilo que ele realmente está enxergando. Se ele olhar de cima, ele vê esses dois chapados aqui. Se ele olhar de lado, ele vê somente a lateral, né? Reparem nisso que é importante. Bom, então, pessoal, no desenho é sempre importante a gente analisar nessa sequência que está certas, ou seja, dessa forma que está certa. Sempre olhar de cima, olhar de frente e olhar de lado. Isso é padronizado, tá? Então, observem que são as três formas que a gente deve olhar a peça, ou seja, o nosso objeto, o modelo. E o plano de projeção, né? O plano de projeção, né, é aquilo que a gente vai utilizar para desenhar. No nosso caso, uma folha, né, uma prancheta, a lousa da escola, né, o piso é um plano, né, a carteira, o tampo da carteira da nossa sala é um plano, né, uma superfície que a gente vai estar desenhando. Bom, em relação ao plano, né, a gente tem na geometria quatro semiplanos, né, o qual a gente chama de semiplano vertical superior, semiplano vertical inferior, semiplano horizontal anterior e semiplano horizontal posterior. Dá uma olhadinha, né? Eu tenho quatro lados aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho o semiplano horizontal, que ele está na horizontal, certo? Anterior, tem o posterior, temos semiplano vertical, né? Por isso S de semi, P de plano, V de vertical, tá? E S de superior, porque ele está aqui em cima, e assim por diante, ok? Bom, eles são conhecidos, né, entre si, esses planos, como diedro, né? Esse é o nome correto que a gente trata cada semiplano, que é padronizado pela ABNT.
Bom, no Brasil a gente recomenda, né, a norma recomenda a utilização no primeiro diedro, tá? O rebatimento das vistas no primeiro diedro, ok? Bom, aqui tem uma breve explicação, né? Para simplificar o entendimento de projeção ortográfica, passamos a representar apenas o primeiro diedro, que é normalizado pela norma BNT. Então, a gente vai tirar fora os outros diedros e representar somente em um diedro. Então, sobra para a gente aqui, para analisar, o semiplano vertical e o semiplano horizontal. Bom, o símbolo do diedro, pessoal. Geralmente, nas folhas de desenho, né, a gente representa o símbolo, se ele é do primeiro ou se ele é do segundo diedro. No nosso caso, que a gente utiliza o primeiro diedro, é esse símbolo que a gente colocaria na legenda para dizer que o nosso desenho está rebatido no primeiro diedro. Bom, a gente tem aqui, pessoal, algum comentário, né? Por exemplo, no conteúdo que antecede, verificamos que a projeção ortográfica de um modelo em um plano, algumas vezes não representa o modelo ou partes dele verdadeiramente em verdadeira grandeza. Mas para produzir um objeto é necessário conhecer todos os seus elementos em verdadeira grandeza, ok? Por essa razão, em desenho técnico, quando tomamos sólidos geométricos ou objetos tridimensionais como modelos, costumamos representar sua projeção ortográfica em mais de um plano de projeção. Ou seja, a gente não olha só o desenho em perspectiva, a gente faz várias projeções desse plano, para a gente entender melhor todos os detalhes da peça. Ok? Então a gente adota aí o primeiro diedro no Brasil. Bom, a gente tem aqui, pessoal, imagine que isso aqui é um quarto, né? Lá no fundo a gente tem aqui uma parede e uma outra parede, não é um cubo, tá? Tem um piso, tem uma parede vertical e tem outra parede aqui lateral. E a gente tem o piso, né? Nosso plano aqui que é o horizontal. Temos 3 planos. Tá? Bom, vamos lá. Para entender um pouquinho melhor, a gente tem a vista frontal, tá? Então, a gente tem que imaginar o seguinte, tá? Se a gente está olhando de frente, tá? Uma peça, eu tenho que rebater num plano, que nesse caso está vertical, aquilo que realmente eu estou enxergando. Reparem, eu estou olhando, eu estou vendo esse chapado aqui. É o que eu vou representar lá no meu plano. Só aquilo que eu estou olhando. Eu não estou representando nem essa parte, nem essa, somente o plano. Se eu for ver o plano superior, tá? Olha só como é que ele fica. O plano superior, eu estou olhando de cima a peça. Se eu estou olhando de cima a peça, o que, que acontece? Eu represento lá embaixo no meu plano horizontal somente aquilo que eu estou enxergando, que é esse chapado aqui de cima, ok? Temos também a vista lateral, tá? Bom, a vista lateral, pessoal, dá uma olhadinha. Se eu estou olhando ela de lado, eu estou representando nesse meu plano lateral aquilo que eu somente estou vendo, tá? Que é esse chapado aqui, tá? Reparem, eu não estou desenhando o restante da peça, somente aquilo que eu estou enxergando. É sempre olhando como se fosse uma linha no horizonte. Se eu for trazer tudo isso, tá? Dentro daquela nossa ideia do quarto, né? Que eu tenho aqui o plano lateral, o plano vertical e o plano horizontal. Se eu olhar de cima, eu tenho essa vista. Se eu olhar de lado, eu tenho essa vista. E se eu olhar de frente, eu tenho essa vista. Então, todos estão rebatidos somente naquilo que eu estou enxergando, ok? Vamos lá. Olha só. Bom, as vistas, pessoal, têm que ser mostradas em um único plano, não dá para mostrar nesses 3 planos. E aí a gente faz os rebatimentos dessas vistas, tá? Sofre uma rotação de 90 graus. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, é como se eu estivesse derrubando as paredes, estivesse desdobrando nessas paredes. Reparem, eu tinha aqui o plano horizontal, mandei ele para baixo, certo? Agora eu tenho aqui o plano lateral, eu mandei ele para o lado. Olha como ficou aberto os nossos planos, né? Então tem o plano vertical, o plano lateral e o plano horizontal. Muito bem. A gente tem aqui então os 3 planos, né? Reparem que um, né, fica no alinhamento do outro. Então tem o plano vertical, plano
lateral e o plano horizontal. No plano vertical, eu sempre vou ter a minha vista frontal. No plano lateral, eu sempre vou ter minha vista lateral. E no plano horizontal, sempre minha vista superior. Bom, tirei daquele desenho e coloquei aqui, né, como A, B e C, para facilitar um pouquinho mais o nosso entendimento, digamos assim. Reparem que a projeção A, está aqui, a gente chama de plano vertical, ou seja, projeção vertical ou vista frontal. É mais comum a gente entender como vista frontal. Projeção B. Novamente, projeção B, representada no plano horizontal. Chama-se projeção horizontal ou vista superior. Então, a vista superior vai estar sempre embaixo, sempre a frontal em cima e sempre a superior embaixo. E a projeção C? A projeção C é a nossa vista lateral, que está no plano, que foi apontado no plano lateral. Só para a gente ter um pouquinho de ideia, de dimensão, né? Olha só, com essas imagens aqui, a gente consegue ver que a nossa vista frontal é a mesma imagem, que a nossa vista frontal, ela tem comprimento e altura. Se a gente olhar a vista superior, a gente percebe que ela tem comprimento e tem largura. Olha só, e a nossa vista lateral, ela tem largura e tem altura. Então, a gente tem aqui, né, todos os elementos, altura, comprimento e largura. E aí a gente já pode começar a analisar para traçar alguns modelos, como esse, por exemplo, né? Olha só, isso aqui é um prisma, eu tenho aqui a minha altura, o meu comprimento, que se dá na vista frontal. Aqui eu tenho largura, certo? E tenho comprimento, que se dá na minha vista superior. E a minha vista lateral, eu tenho aqui a largura e tenho a altura, assim como a gente mostrou nos exemplos anteriores. Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai estar vendo um pouquinho de perspectiva. Aí a gente vai estar unindo, né, as duas situações, vistas ortográficas e perspectiva. Então, até a próxima.